Diz uma coisa, você sabia que existem alguns livros que, se você ler, corre o sério risco de ficar milionário ou quem sabe até mesmo multimilionário? Pois é, fica comigo que no vídeo de hoje eu quero te contar quais foram os 3 principais livros que me ajudaram a mudar completamente o cenário da minha vida financeira. Vem! Muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo desse canal. Meu nome é Ana e com muita alegria hoje a gente vai falar de um tema que eu amo, que eu gosto muito, que é sobre leitura. Eu decidi fazer esse vídeo atendendo a pedidos de inscritos e seguidores, onde eu quero dizer para vocês quais foram os livros que de fato me ajudaram a virar a chave da minha vida, me tirando ali da escassez, da mediocridade e do absoluto zero até conquistar a tão sonhada liberdade financeira. Eu sou muito grata por tudo que os livros fizeram na minha vida. Eu sempre brinco que se eu pudesse dar um único conselho a alguém, eu diria: leia livros. Leia livros que eles, sem dúvidas, te levarão aonde você deseja chegar. Então, já quero começar esse vídeo dando esse conselho, né? E eu espero que você já possa aí, ó, aceitar no seu coração. Mas antes da gente começar o conteúdo, é claro, se você ainda não está inscrito nesse canal, já vai se inscrevendo, deixa o like, ative os sininhos para não perder nenhuma novidade. E aqui tá meu Instagram, @euanatavares, segue lá, já manda um oi, fala que você tá acompanhando todos os vídeos aqui do canal, que eu vou ficar muito feliz em te conhecer, tá bom? Bom, agora sem mais enrolação, vamos ao que interessa. Se você ainda não me conhece direito, ou se você ainda não viu um pouco mais a fundo da história da minha vida, tem um vídeo aqui no canal onde eu conto tudo, é interessante você assistir para você entender como foi toda essa transformação, mas só fazendo um resumo bem rápido, né? Eu nunca fui uma pessoa que gostava de ler, né? Antes eu era uma pessoa que sempre achava que livro era uma perda de tempo, que era entediante, enfim. Por mais que em casa eu tinha um exemplo maravilhoso, que é o meu pai, um leitor assim assíduo, inclusive, beijo pai, te amo, ele assiste todos os vídeos aqui do canal, só que eu nunca me interessei muito pela leitura, por mais que ele me incentivasse, eu não gostava, enfim, era coisa minha. Até que, né, a vida sempre vem nos pregar peças. Eu entrei numa fase muito difícil, de muita indecisão profissional, uma fase que eu realmente estava muito frustrada com muitas coisas, e a minha vida financeira ia só ladeira abaixo. E naquele momento, uma das coisas que eu mais queria, a dor que eu mais sentia, era literalmente mudar o cenário da minha vida financeira. Então, eu comecei um processo ali de desenvolvimento pessoal por conta de um outro livro, que é o livro Milagre da Manhã, que eu não tô falando dele ainda aqui no vídeo, assim, não é ele que eu quero falar hoje, mas através desse livro eu criei ali uma consciência de que eu precisava mudar alguns hábitos se eu quisesse de fato mudar a minha vida. E uma das coisas que eu entendi é que eu precisava buscar soluções para o meu problema, que naquela época era mudar a minha vida financeira. A partir daí, né, eu me apaixonei pela leitura e comecei a ficar obcecada por livros e ler um livro atrás do outro. E eu quero começar o vídeo de hoje do o primeiro livro que eu quero dar dica aqui sobre um dos livros que realmente mudaram a minha vida financeira. É um livro que, cara, ele é muito especial para mim, é um livro que marcou muito a minha jornada, que é esse bebezinho aqui, Pai Rico, Pai Pobre. Gente, eu chamo os meus livros de bebezinhos, tá? Não reparem. Enfim, por que esse livro ele é tão especial para mim? Eu quero começar esse vídeo falando dele. Porque de fato, pessoal, graças a esse livro, eu comecei a minha jornada no mercado financeiro, lá em 2019, quando eu não fazia nem a menor ideia do que era um gráfico, do que era um candle, né? Do que era o mundo dos investimentos. O primeiro contato que eu tive com esse mundo foi através desse livro aqui, Pai Rico, Pai Pobre, e é por isso que eu sou tão grata a ele, né, e acho ele tão especial. Mas basicamente esse livro ele fala sobre o quê? Ele conta a história, né, de 2 pais, um que era o pai rico, que era o pai do melhor amigo dele, e o outro que era o pai pobre, que era o pai do autor, que é o Robert Kiyosaki, né? E aí o pai rico era um cara super estudado, um cara
culto, um cara que realmente tinha muitas habilidades, mas que de fato não conseguia sair muito do lugar. Enquanto o pai pobre, que foi um cara que não teve muito estudo, que foi um cara que não tinha tanta inteligência, começou a empreender ali e logo se desenvolveu e alcançou ali a prosperidade. Então esse livro ele traz várias lições e uma delas é dizer que nem sempre o QI ou a inteligência é o que vai ditar o seu sucesso, mas sim a forma como você lida com o dinheiro, né? Então ele vai trazendo aqui muitas lições sobre o mundo dos investimentos, ele traz aulas sobre organização financeira, de como administrar as suas finanças, o seu patrimônio, de como você ter a mente focada em construir patrimônio e não em torrar tudo que você tem. Ele explica sobre ativos, sobre passivos, né? Fala muito sobre a corrida dos ratos também, e ele vai te trazendo ali uma consciência de que você só prospera de verdade, de que você só se torna independente financeiramente quando de fato o seu patrimônio está mantendo o seu custo de vida, ou seja, quando você tem o dinheiro trabalhando para você. E ele fala, né, que uma das coisas mais inteligentes a se fazer é parar de correr atrás do dinheiro e fazer com que o dinheiro trabalhe para você, com que o dinheiro seja o seu escravo, né? Que é literalmente você viver de renda, que é o grande objetivo da maioria das pessoas. Então, ele me trouxe muito essa consciência do mundo dos investimentos e foi a partir dali que eu falei, mano, é isso que eu quero. E aí eu comecei a estudar e a entender como funcionava ainda mais, e cá estou eu hoje contando essa história para vocês. Então, o primeiro livro que mudou completamente a minha mente sobre finanças foi esse daqui, Pai Rico, Pai Pobre, altamente recomendado. O segundo livro é um livro também muito especial para mim, já li 3 vezes, que é do meu autor favorito da vida, né? Já dando um spoiler, que é esse livro aqui, meu bebezinho maravilhoso, Pense e Enriqueça, do Napoleão Hill, meu autor favorito. E esse livro também você pode encontrá-lo em algumas versões como Quem Pensa Enriquece. Basicamente é a mesma coisa, tá? E quem foi Napoleão Hill? Napoleão Hill, pessoal, ele foi um repórter que foi desafiado quando ele era bem jovem por Andrew Carnegie. O Andrew era um cara que ele era dono de uma grande indústria de aço naquela época, um cara bilionário, e ele chamou o Napoleão Hill e falou: eu tenho um desafio para você. Eu quero que você trabalhe para mim num projeto de vida, né, cujo objetivo é construir a filosofia sobre dinheiro e prosperidade no mundo. Para isso, eu quero que você estude e analise a vida dos maiores milionários aqui dos Estados Unidos, entendendo como eles pensam, como são os seus hábitos, como eles alcançaram o sucesso, como eles constroem riqueza. E a partir dali, Napoleão Hill ele começou a dedicar muitos anos da vida dele nessa pesquisa. No total, para ser mais exata, foram mais de 25 anos de pesquisa, apenas estudando a mente e os hábitos dos maiores milionários dos Estados Unidos naquela época, e a partir daí ele desenvolveu essa obra-prima chamado Pense e Enriqueça, que, gente, eu tenho certeza que, mano, se não fosse esse carinha aqui, talvez eu nem teria os resultados financeiros que eu tenho hoje. Por que eu falo isso? Porque nesse livro ele traz os 13 passos para a riqueza. E ele vai falando de várias coisas. Ele fala sobre definição de propósito, que muita gente não chega a lugar nenhum porque não tem um propósito definido. Fala sobre desejo ardente, fala sobre perseverança, fala sobre a fé, que se você não acreditar em você mesmo, se você não acreditar de verdade que é possível alcançar aquilo, possivelmente não vai acontecer. Fala sobre fracasso, fala sobre o poder do Mastermind, enfim. Tem que ler para entender, tá, gente? Mas só dando um spoiler para vocês, uma das coisas que mais fizeram sentido e que mais, assim, acho que foi uma ferramenta, assim, peça-chave na minha vida, é uma coisa que ele ensina aqui no livro, que se chama a Declaração de Riqueza, que é basicamente você pegar um papel e escrever ali qual é a sua meta financeira, com o seu nome, uma data específica e o que especificamente você está disposto a fazer para receber aquela meta em troca. Então você vai escrever, vai colocar ali o seu nome completo e vai todos os dias repetir essa declaração com fé absoluta de que já é seu. Gente, essa história é muito boa porque lá em 2019, quando eu escrevi a minha primeira declaração de riqueza, eu olhei para ela assim e falei, mano,
nossa, posso estar ficando doida, né? Porque não faz sentido nenhum isso daqui, como que eu vou alcançar isso daqui? E na hora foi engraçado porque eu tipo, não tinha noção de como as coisas poderiam acontecer na minha vida. E pasmem, uma das coisas que Napoleão fala no livro é: não se apegue ao como, só acredite que já é seu. Tenha fé absoluta que vai acontecer, que o universo ele vai se encarregar de fazer todo o processo de manifestação acontecer. E, gente, eu acreditava naquilo de uma maneira tão forte, tão intensa, que eu repetia todos os dias, incansavelmente. 2 anos depois, a minha declaração de riqueza, que há 2 anos antes era completamente distante e surreal da minha realidade, estava manifestada e eu tinha mudado a minha vida radicalmente em todos os sentidos. Então, assim, cara, é surreal, surreal. Enfim, então esse livro marcou muito a minha vida por conta disso. E o último livro que eu quero falar dele para vocês é esse livro aqui, que também é um clássico, né, para quem tá aí na jornada do enriquecimento, Os Segredos da Mente Milionária. Gente, esse livro é fantástico e ele fala muito que você só consegue alcançar a prosperidade e a riqueza a partir do momento em que você muda os seus padrões de pensamento, que basicamente o seu modelo de dinheiro hoje, ele é um reflexo daquilo que você viu, ouviu e sentiu durante toda a sua vida, mais precisamente na primeira infância, que criaram as suas crenças. Isso pode ter sido através de episódios específicos que aconteceram de forma repetida, ou muitas vezes de episódios que foram ali acontecendo na sua vida sobre forte impacto emocional, que te trouxeram algumas crenças, né? E possivelmente você está hoje vendo isso refletir na tua realidade por conta dessas crenças que ditaram seus resultados. Então, por exemplo, possivelmente a sua forma de lidar com as finanças, com o dinheiro, é apenas um reflexo do que você viu do seu pai, da sua mãe, ou quem sabe até mesmo da pessoa que te criou. E muitas vezes, muitas pessoas não conseguem prosperar porque elas viveram traumas durante a sua vida, ou quem sabe até mesmo na primeira infância, que é geralmente onde são formadas as crenças, que as marcaram de uma maneira tão profunda que elas muitas vezes de forma inconsciente, ali no subconsciente, enxergam o dinheiro de forma negativa. Por exemplo, os ricos são ruins, dinheiro é a raiz de todo mal, né? Só as pessoas que enriquecem sempre são desonestas e por aí vai. Existem muitas crenças que estão ali dentro do seu subconsciente que muitas vezes te fazem não conseguir alcançar prosperidade porque internamente você abomina a ideia de riqueza, por mais que de forma consciente você não saiba disso. Então o que o autor faz? Ele traz ali primeiro uma fase de conscientização para você entender o que pode estar disfuncional aqui no seu subconsciente, sobre entender também qual é o seu modelo de dinheiro, quais são as suas crenças limitantes, e a partir do momento que você tem consciência disso, ele traz ali os 17 arquivos de riqueza. O que são esses arquivos de riqueza? São basicamente pensamentos que vão moldando a sua mente, reprogramando a sua mente para que você pare de ter uma mentalidade pobre e passe a ter uma mentalidade de pessoa rica, por mais que ainda não tenha alcançado a riqueza. Porque ele fala, o dinheiro está na mente. Não adianta você querer prosperar, não adianta você querer enriquecer se a sua mentalidade é escassa, se a sua mentalidade é pobre. Então, uma das grandes lições desse livro também, para a gente poder fechar o vídeo de hoje, é que ele fala que as pessoas de mentalidade rica, elas acreditam que criam a própria vida. Então, a partir daí, elas criam as oportunidades, elas criam a vida que elas querem viver e a partir disso, elas prosperam, elas crescem, elas enriquecem, enquanto as pessoas de mentalidade pobre acreditam sempre ser vítimas de tudo e de todos. Então, a culpa é do meu pai, a culpa é da minha mãe, é do meu chefe, é do meu marido, é da minha esposa, é do meu filho, da minha filha, mas nunca dela, é do meu chefe. Então, a partir do momento que você traz essa responsabilidade para si e começa a aplicar isso na sua vida, tudo muda completamente. Então, essas são as dicas dos 3 livros. Se por acaso você já leu esses livros e sua vida não mudou, experimente praticar. Porque uma das dicas que eu queria dar agora no final desse vídeo é que não adianta nada você ler
um livro atrás do outro, às vezes só para ficar contando o número, mas se você não coloca as lições em prática. Vocês viram o exemplo que eu dei do Pense em Riqueza, que eu fiquei 2 anos repetindo a declaração de riqueza até aquilo se manifestar? Esse é só um exemplo de todos os hábitos que eu fui criando a partir da leitura desses livros. Então entenda, não adianta ler se você não colocar em prática. E o grande problema também é que muitas pessoas começam ali na empolgação, aí praticam por uma semana, um mês, e daqui a pouco não vem muito resultado e a maioria desiste, né? Deixa eu te falar uma coisa, o mundo é dos consistentes e as coisas só vão chegar na sua vida quando você estiver preparado para recebê-las. E nem sempre vai ser no seu tempo. Muita gente desiste do pote de ouro, muitas vezes a menos de 1 metro de chegar nele. Então não seja essa pessoa. Faça pelo tempo necessário e não duvide de que já é seu e principalmente da sua capacidade em manifestar tudo o que você deseja. E a última coisa que eu queria dizer é: se você talvez não gosta muito de ler, como eu falei no início do vídeo, procure livros que possam solucionar alguma dor que você tem. Então, por exemplo, eu contei a minha história que na época a minha maior dor era a falta de dinheiro. Então, o que eu fiz? Eu fui ler livros sobre finanças, sobre prosperidade, sobre riqueza. Eu não ia perder meu tempo lendo livros de romance, lendo livros de ficção. Nada contra, né, gente? Mas se você quiser mudar alguma coisa na sua vida, você precisa ser específico e dedicar o seu tempo de forma assertiva a conhecer os conteúdos que vão te chegar, que vão te levar a esses resultados. Então, é sobre isso. Eu sempre acredito que os livros são os nossos mentores, são pessoas que tiveram grandes mentes, dedicaram tempo da vida delas para desenvolver essas obras. Então, cara, muitas vezes o objetivo que você quer alcançar, ele tem uma receitinha de bolo que é só você pegar um livrinho e abrir, né? Sem preguiça, né? Sem desânimo, mas de fato fazendo o que você deseja fazer, acredita ser o melhor para o seu futuro. Bom, e por último, pra gente encerrar, que eu estava esquecendo, todos os livros que eu indiquei nesse vídeo estão aqui na descrição para você comprar. Você pode comprar em qualquer livraria mais próxima da sua casa, mas eu facilitei sua vida e deixei os links aqui através da Amazon, que entrega bem rapidinho no seu endereço, tá bom? Espero que você tenha curtido esse conteúdo e se tiver algum livro também que mudou a sua vida, deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Beijos, gratiluz, fui!